Pessoal, boa noite então. Tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai começar então a fala com a Fernanda, né, como a gente combinou. A gente combinou já tem uns dias que ela viria falar com a gente sobre relacionamento interpessoal no mercado de trabalho. E aí hoje é o dia que ela vai fazer essa fala com vocês, né? Fernanda é psicóloga, amiga minha também, e ela vai fazer essa fala com vocês. Eu queria, antes da gente começar, agradecer a presença dos meus alunos que estão presentes, né? Tem pessoas aqui também que não são meus alunos, e agradecer a presença da coordenadora, né? A Beonice está aí. Eu não sei se ela quer fazer uma fala antes da gente abrir, Beonice. Se você quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Acredito que ela deve estar. Acho que ela vai falar no chat com vocês. Ah, ela está sem microfone. Mas a Beonice está aqui, ela é a nossa coordenadora. Fernanda, então, esses são alguns dos meus alunos, né? O restante, provavelmente mais pessoas vão entrando ao longo da live, né? E aí você pode ficar à vontade com eles, tá? Para fazer da forma que você achar melhor, tá bom? Tá Pode ficar ok. à vontade. Tá. Obrigada, Thales. Por nada. Eu continuo com o vídeo ligado? O seu vídeo está desligado agora, aí você liga ele para continuar. Eu vou desligar o meu e você liga o seu. Não, acho que agora tá ligado. Olha Não, aí. ele não está aparecendo para a gente não, você está desativando o microfone. É porque eu liguei o fone. Pessoal, a Fernanda acho que caiu lá, deixa eu só ver com ela aqui para ela já voltar, tá? Agora sim, Fernanda, estamos te vendo. Ah, que bom. É Pode porque ficar. eu tive um probleminha aqui na internet, vocês me desculpem, tá? Tá bom, pode ficar à vontade, Fernanda. Tá ok. Obrigada, Thales. Por nada, por nada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, né? Como o Thales já tinha me apresentado. Eu sou psicóloga, trabalho com saúde mental e dependência química. E hoje ele me fez esse convite para conversar com vocês sobre relação interpessoal no mercado de trabalho. E eu achei assim extremamente pertinente porque é um tema que sempre está em evidência e é uma dos motivos em que onde se é possível contratar por conta por conta dessa qualidade do indivíduo e também demitir por conta da falta dela. Não é mesmo? A gente está falando aqui de relação interpessoal no mercado de trabalho, que é um dos componentes que fazem parte das qualidades quando você vai contratar um funcionário. Eu quero deixar vocês assim, bem à vontade, se quiserem participar, se quiserem me fazer alguma pergunta, tá? Porque eu sou bem. Eu gosto disso, eu gosto dessa troca com vocês. O que a gente entende por, por esse tipo de comportamento? O sujeito, quando ele tem um bom relacionamento dentro de casa, digamos assim, isso reflete notoriamente dentro do mercado, dentro do seu ambiente corporativo. Todos nós sabemos que dentro de uma empresa, dentro seja lá qual for a sua profissão, não é aquele conto de fadas, né? Todos nós temos problemas em relacionamentos dentro da empresa e o objetivo é minimizar, é fazer com que esses problemas do cotidiano, essas coisinhas que acontecem diariamente, sejam cada vez menores. Mas como é possível fazer isso, Fernanda? O que a gente pode fazer
para tentar minimizar tudo isso? Se conhecer. Eu falo que uma das melhores ferramentas que a gente tem que o ser humano tem para vivenciar, para viver melhor, para ter uma boa qualidade de vida, seja no mercado de trabalho, seja em qualquer ambiente, é se conhecer. O autoconhecimento é uma das chaves para tudo. E quando você está falando em convívio, dentro do ambiente de trabalho, mais do que nunca a gente sabe que isso é primordial. Vamos começar na faculdade, né? Quando o sujeito é aquele sujeito que sempre tira boas notas, que não tem dificuldade nenhuma para aprender, mas ele tem uma grande dificuldade no ambiente escolar, no ambiente universitário, na sala de aula, enfim. Ele tem menores chances de se colocar no mercado de trabalho. Isso já é evidente. Porque quando ele não consegue ali se comunicar, se expressar, estar inserido no meio, ele tem uma grande dificuldade quando ele termina aquele curso superior e vai para um curso superior, qualquer curso que seja, e vai para o ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele não consegue se relacionar. É simples assim. Ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente, com pessoas que agem daquilo conforme aquilo que ele acha adequado para aquele ambiente. Então, assim, dentro da instituição, dentro da empresa, o convívio com outras pessoas, as pessoas são diferentes, né? É isso que traz a beleza, é isso que é bom dentro dentro de cada ser humano. Eu sou suspeita para falar porque eu sou psicóloga, né? Mas, assim, essa diferença de comportamento, diferença de. Cada sujeito tem sua subjetividade, que a gente chama. Então, cada um tem sua forma de reagir e de agir perante as dificuldades. Mas a partir do momento que eu consigo me conhecer, saber como eu reajo, saber como eu posso entender o comportamento do outro, eu já começo a ter um melhor desenvolvimento dentro do meu ambiente de trabalho. E isso, gente, é um dos fatores. Eu já trabalhei em RH há algum tempo, eu já fiz muitas e muitas entrevistas. Às vezes você contrata uma pessoa até com menos conhecimento, mas que tem uma boa relação dentro da empresa. Porque um dos maiores conflitos, uma das maiores razões de demissões hoje nem é a falta de competência, é a falta de habilidade que a pessoa tem de lidar com o outro. Então, quando você tem uma boa participação, quando você consegue conviver bem, você tem mais chances até mesmo de permanecer dentro do ambiente de trabalho. Eu lembro de uma colega, eu lembro de uma vez ter contratado uma funcionária, e aí a preparação dela, o currículo dela nem era tão bom assim. Mas a gente fez um teste tanto com ela quanto com outro que tinha um currículo bem melhor, que tinha uma experiência maior naquilo que nós queríamos. E aí quem permaneceu foi ela, porque ela tinha assim simplesmente um ótimo convívio, né? Ela tinha uma capacidade de entender o outro muito grande. E isso é claro e evidente que sempre vai fazer a diferença. E agora nessa época de pandemia, né, onde as pessoas estão trabalhando muito em home office, algumas já estão voltando para o ambiente de trabalho, para as instituições em si, a gente percebe uma dificuldade em conviver com o outro, estava acostumado a ficar em casa, ali no computador, fazendo o seu trabalho, e agora está tendo que ter esse convívio, então, assim, está tendo essa dificuldade também. Mas o que eu quero deixar para vocês sobre essa relação interpessoal no mercado de trabalho, o que isso significa é isso, é saber se relacionar. Como que isso é possível? Através do autoconhecimento, a partir do momento que você entende que a outra pessoa, ela vem de outra criação, né? Então, você ter empatia. Quando eu falo de empatia, gente, não é se colocar no lugar do outro. Porque assim, você simplesmente não vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é dele, né? O lugar do outro, ele vem com as experiências de vida dele, ele tem a vivência dele, ele tem toda aquela bagagem emocional
e que ele teve, todas aquelas crenças, tudo aquilo que foi conduzido, passado para ele, ele tem, né? Então, assim, você ter empatia é você saber entender isso do outro. Ah, por que que ele está falando assim comigo? Ah, mas o histórico de vida dele é... Mesmo que você conheça superficialmente. Então, assim, é você saber entender que o outro tem o lugar dele e você não nunca vai tomar o lugar do outro, né? A empatia, o povo fala assim, ah, se coloque no lugar dele, se coloque no lugar dele. Não é tão fácil e nem tão simples se colocar no lugar do outro, né? Observar que o outro tem a história, tem aquela coisa que a gente fala de ter outros. A vida dele simplesmente tem outros rumos, né? Você tem os seus benefícios, você tem os seus malefícios, como ele também. Às vezes o que você acha certo, ele acha totalmente errado. E ali dentro do ambiente corporativo você mistura todas essas pessoas que têm várias crenças, que têm várias opiniões diferentes sobre tudo, né? Então isso é importante entender que dentro do ambiente corporativo isso existe. E os profissionais que estão ali inseridos, eles precisam ter essa empatia com o outro. Eu acho de extrema importância essa empatia, quando você entende que o outro também tem uma história. E no ambiente de trabalho isso é extremamente, extremamente importante. Para não dizer das maiores uma das maiores importâncias que existem, porque e outra coisa, quando você chega no ambiente de trabalho, que você consegue ser comunicativo, que você consegue ter, no mínimo, educação, né? Que seria um bom dia, uma boa tarde, algo simples, algo rotineiro, que todo mundo sabe, se aprende isso em casa, né? Digamos assim. O cumprimentar. Tem gente que tem dificuldade até mesmo no cumprimentar o colega. Chega, já pega suas coisas, vai para o computador e nem percebe que tem outro ser humano ali do seu lado. E talvez aquele ser humano que está ali do lado também está pedindo socorro por alguma coisa. Então, assim, a vida pessoal de cada um interfere muito no ambiente de trabalho. E, por consequência, interfere muito nessas relações, na relação que o sujeito tem com as outras pessoas que trabalham com ele ali, seja diretamente ou indiretamente. Né? Tem o caso dos call centers, que as pessoas passam ali 8 horas, 12 horas só atendendo telefone naquele mundinho, então às vezes quando sai daí não consegue, não sabe nem quem é o colega que está do outro lado da mesa, digamos assim. Então, essa relação de trabalho, ela tem que ser, cada vez mais as empresas estão se preocupando com isso, porque quando você consegue fortalecer essas relações no mercado de trabalho, dentro do ambiente corporativo, a empresa tem maiores chances de se dar bem, de se desenvolver, né? De sair de uma crise, as pessoas se juntam para trabalhar em prol daquela empresa. Quando se tem uma boa relação de trabalho. Essa relação de trabalho ela é constituída assim, né? E também uma coisa que eu acho legal, né, enfatizar aqui sobre as relações de trabalho, esse relacionamento interpessoal, é a automotivação. Gente, não adianta falar assim, ai, coloca aí um vídeo motivador. Às vezes eu escuto isso, acho até interessante escutar isso. Coloca aí um vídeo motivador, Fernanda, para esse pessoal ficar motivado, voltar a trabalhar, voltar a ter todo aquele entusiasmo, né? De quando é contratado na primeira semana, segunda semana. Gente, motivação vem de cada um. Não adianta trabalhar com autoajuda. A autoajuda ela vai funcionar 1, 2 dias e depois aquilo ali já vão esquecer. Salário ajuda, porém também não é a fonte principal de motivação, porque o sujeito daqui 2, 3 meses ele vai esquecer que ele teve um aumento de salário e ele vai simplesmente não evoluir, não produzir aquilo que a empresa gostaria que ele produzisse. Então, a automotivação ela vem
de dentro, quando você percebe o que você está aprendendo nesse ambiente de trabalho. O que eu estou conseguindo aprender aqui? Quais são os benefícios que eu tenho? Né? O que eu estou conseguindo ajudar dentro dessa empresa? O que eu estou, com que eu estou conseguindo colaborar dentro dessa empresa? Eu estou sendo remunerada para isso. Independente se a remuneração é boa ou é ruim, eu não estou aqui questionando a questão da justiça salarial, digamos assim, né, quanto à remuneração, mas a gente tem que perceber o quanto você é responsável pelo sucesso. Então, a empresa tem que fazer com que aquele funcionário se sinta inserido no sucesso daquela empresa. E uma das funções do RH, dos recursos humanos, é isso. E também trabalhar essa questão essa questão que envolve novamente o relacionamento interpessoal dentro da empresa. Para mim, quando o Thales me falou sobre esse tema, eu fiquei pensando muito a respeito, em alguns momentos, o quanto isso é importante, né? O relacionamento interpessoal dentro de casa é extremamente importante. Quando você consegue se dar bem, quando você tem um bom relacionamento, que você consegue, como eu posso falar, quando você consegue entender os conflitos, quando você consegue digerir esses conflitos, digamos assim, não é essa palavra que eu gostaria de usar, mas quando você consegue perceber que, que esses conflitos, peraí, esse conflito está acontecendo por quê? Por que ele está falando assim comigo? Qual que é o objetivo? Você não mergulhar naquele sentimento de conflito e simplesmente viver as emoções e atacar e reagir. Quando você pensa antes de agir, é muito importante, tanto dentro do mercado de trabalho quanto fora. E quando você é condicionado a isso, quando você se sujeita a isso, aí tem muita chance de dar certo aí no mercado de trabalho. Tem muita chance de ter um bom relacionamento dentro do mercado de trabalho. Eu escuto muito assim, Fernanda, mas eu não aguento porque é ela que enche meu saco. Nossa, mas essa colega minha de trabalho é muito falsa. Nossa, mas essa colega minha de trabalho é estranha, ela é mandona, ela não trabalha tanto quanto eu. E assim, as pessoas têm a mania de achar que sempre trabalham mais que as outras. Eu trabalho mais que fulano. Fulano aí, ó, tá conversando e eu tô aqui me matando de tanto trabalhar. Isso é normal. As pessoas sempre vão achar isso. Mas será que é isso mesmo? Então, por isso que eu falo sobre a inteligência emocional. Quando você para e pensa assim, por que eu tô agindo assim? O que está acontecendo para eu reagir dessa forma, né? Porque isso tudo reflete, porque quando você está bem dentro da empresa, que você chega em casa, você consegue, você consegue conviver melhor com a sua família, e vice-versa, quando você está bem dentro da sua família, você convive melhor dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa, né? Então, assim, eu acho que é uma junção de coisas. Por isso que, ao meu ver, a saúde mental é um dos aspectos mais importantes e que deve ser cuidado com o maior cuidado dentro da saúde. Então, a saúde mental, ela envolve tudo isso. E todo mundo sabe que, hoje em dia, o sujeito passa mais tempo trabalhando do que em casa, né? Tanto é que a gente tem a síndrome de burnout, que é das queixas principais dentro do consultório. Quando o sujeito chega para você porque está esgotado no ambiente de trabalho. É o estresse extremo, quando ele já não consegue mais produzir, quando ele já não consegue mais trabalhar e, e fazer aquilo que ele precisa, que precisaria ser feito. Então, a síndrome de burnout é mais ou menos isso. Antigamente se falava muito e hoje em dia já caiu um pouquinho de moda, acho que as pessoas já começaram a pensar melhor quando se refere ao workaholic, acho que é isso mais ou menos, meu inglês é péssimo. E aí, hoje em dia você sabe que você tem que trabalhar, mas você sabe que você tem que ter tempo suficiente para para relaxar, para ter uma vida produtiva fora do seu ambiente de trabalho, né? Porque não é não é mais sucesso, nem no trabalho, nem fora dele, quando você faz em excesso isso. O excesso de trabalho gera conflitos dentro do ambiente de trabalho também.
Porque você liga ali no automático e ali quando você vê, você está passando 16 horas dentro do ambiente de trabalho e, por consequência, você vai ter mais conflitos. Isso é claro e evidente que vai acontecer. Porque você não tem mais tempo para nada, né? Quem gosta de ficar 16 horas trabalhando, trabalhando, e não tem um momento de lazer, não tem um momento para ficar com a sua família ou de diversão. Então, assim, são todos esses aspectos que contribuem para essas relações, para a relação interpessoal dentro do ambiente de trabalho, que é a relação entre pessoas dentro daquele ambiente. Agora, eu gostaria de que vocês também, se quisessem, se tiver alguma pergunta, Thales, se quiser me fazer, porque senão eu só vou ficar aqui falando, e eu acho que é interessante se vocês quiserem participar um pouquinho também. Eu deixo à vontade para abrir as perguntas para vocês e para que a gente possa interagir um pouco mais. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, gente. Os meus alunos em si, eles são muito caladinhos, mas eles vão participar, eu tenho certeza. Né? Também tenho certeza que eles vão falar, imagina. Tenho certeza que Estão eles vão doidos para falar. falar alguma coisinha aí. Eu acho que o que mais é interessante é que tudo isso que você falou agora, né, eu disse em sala de aula para eles, né, só que eu não sou da área, então muitas das coisas a gente dizia e parecia, não sei se para eles, né, mas pelo menos para mim, algo que às vezes estava muito longe do meu alcance, que não é aquilo que eu vivencio todos os dias, né. Sim. Mas eu queria muito que eles participassem, porque eu acredito que ao longo das aulas eles ficaram com algumas dúvidas, sim, né. A Núbia está aí, a House, a Vanessa, se quiserem participar, José também acabou de entrar aí também. Eu tô aqui disponível. Acho que a Diane levantou a mão, parece que ela quer falar alguma coisa. Diane, pode falar, Diane, fica à vontade. Seu microfone está desligado. Me ouvindo? Tô Agora, ouvindo, pode agora você tá falar. me ouvindo? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre aquela relação, sobre uma relação que às vezes é muito conflituosa para mim dentro da empresa. Eu necessariamente tenho que ser amiga, ter amizade, ou eu posso ser só colega e ter um bom relacionamento com as pessoas? Olha, eu acredito que dentro da instituição você não seja obrigada a ter amizade, né? Você pode ser só colega e ter por essa pessoa um respeito. Eu acho que acima de qualquer tipo de relação, seja ela no mercado de trabalho ou familiar, qualquer tipo de relação, mas aqui, como a gente está no mercado de trabalho, né? Vamos trazer para isso. Seja de respeito, você não é obrigada a ser amiga. Você tem que ter uma relação de trabalho com respeito dentro do ambiente de trabalho. Não precisa necessariamente levar essa pessoa para a sua vida ou ter amizade. É questão de rede social também, eu acredito que de maneira nenhuma. Tendo uma relação, uma boa relação dentro da empresa baseada no respeito, já é bem suficiente para aquilo que é proposto dentro da empresa. Eu acredito que sim. Até porque o respeito é a base de tudo, né, Diane? Então, quando você tem um relacionamento respeitoso no ambiente de trabalho, isso só demonstra o quanto você vem de uma base familiar sólida, né? É, constituída através do respeito. E assim, a amizade, não tem, você pode ter colegas de trabalho, né? Agora, se você se sentir à vontade para ter um amigo dentro do seu ambiente de trabalho, e desde que você consiga dividir, saber separar a amizade do trabalho, também pode ser, mas nada é obrigatório, não. A única coisa que eu acho que é obrigatório seria o respeito. Respeito dentro desse ambiente de trabalho, na minha opinião. Obrigada, doutora, é isso mesmo. É porque às vezes eu acho que o funcionário confunde muito que você tem que ser amigo dele, né? Você tem que ser amigo dele na rede social, você tem que levar ele para dentro da sua casa
e eu acho que não há necessidade disso. Eu acho que você pode ser... Lógico, se você tiver aquele amigo, né? Sempre vai ter alguém com mais afinidade. Claro, com mais afinidade, mas assim, não é obrigatório, né? Que você. E a pessoa também tem que ter maturidade para isso, né? Agora, não é porque você está trabalhando junto que é obrigado a ser seu colega, seu amigo de infância. Não, nada disso. Você leva para sua vida, para amizades, é aquela pessoa que você escolhe e que você quer que permaneça. Não porque está no mesmo ambiente que você. Né? Imagina você trabalhar numa empresa enorme e assim, 50, vou colocar uma porcentagem baixa. Aquelas pessoas que convivem com você ali sempre terem que estar em algum encontro mais íntimo dentro da sua família, alguma comemoração ou qualquer coisa assim. Simplesmente ou quase impossível, né? Realmente não vale a pena. Você passa já 12 horas com essa pessoa e depois ter que. Ah, nada obrigatório é bom, gente, realmente. Na minha opinião, é essa. Espero ter esclarecido, tá, Diane? Qualquer coisa é só chamar, eu tô aqui. Obrigada, esclareceu sim. Mais alguém? Alguém quer fazer algum questionamento? Essa turma sua tá muito caladinha, viu, Thales? Eles são extremamente vergonhosos. Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta, Fernanda. Aqui na sala de aula a gente discutiu um pouco sobre isso, e às vezes para eles talvez ficam com receio de perguntar. A maioria dos meus alunos que estão aqui, eles estão em busca do acesso, né, ao primeiro emprego. A grande maioria deles, essa é o grande interesse deles aqui. E aí a pergunta que a gente tem é como que ele pode demonstrar durante uma entrevista, por exemplo, né, como você já participou de várias, que ele é uma pessoa de um bom relacionamento. Sabe quais os tipos de comportamento que são destaque na hora de uma entrevista que ele pode aprender e executar para que ele tenha um bom resultado, né? Vamos por assim dizer. O que você pode dizer para a gente nesse sentido? Bom, Thales, assim, essa é uma pergunta bem pertinente, mas que eu costumo dizer que não tem uma fórmulazinha, né? Não dá para você falar assim para o sujeito, igual essas fórmulas que eles vendem aí na internet. Chega, se comporta assim, senta de tal maneira, responde o questionário dessa maneira, que você pode até passar na entrevista. Às vezes você consegue até enganar o entrevistador, digamos assim, enganar entre aspas. Mas quando chegar ali na frente já não percebe-se que não é isso. Então, assim, uma das qualidades, uma das competências que eu acho que a pessoa tem que conseguir entender, por isso que eu falo muito do autoconhecimento, é a desenvoltura, o saber se comunicar, ser mais sincero possível, sabe? E honesto com o entrevistador. Então, assim, perguntar, ser assertivo na hora dos questionamentos. Não adianta tentar florear muito, porque quem conversa muito não se sai muito bem na entrevista de trabalho. Então, quando você consegue ser o mais assertivo possível, você vai ter uma melhor avaliação, digamos assim. E um dos aspectos que, quando eu fazia entrevistas, eu analisava muito também é a questão da sinceridade. Quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu não tenho experiência, eu já tive vários funcionários que foram contratados assim e que até hoje estão nessa empresa de qual eu estou falando, que chega para você e fala, olha, eu não tenho experiência, mas eu estou assim extremamente querendo aprender. Eu tenho capacidade para aprender, eu vou aprender. Então isso já te dá o entrevistador, dependendo do cargo que a pessoa for ocupar, já vai dar um up, já vai dar uma vontade de dar uma oportunidade para essa pessoa, né? Então, assim, os comportamentos, eu acho que seriam, assim, mais proveitosos, digamos assim, é essa questão, você saber se comunicar, ser assertivo na hora de comunicar e ser sincero, não mentir, porque quem mente em entrevista no mercado para trabalhar, ou em qualquer outra coisa também, uma hora vai ali na frente, pode até passar, né? Pode até enganar o entrevistador, mas logo em seguida vai ser desmascarado. Então, às vezes, ser sincero e ser assertivo na
nas respostas quanto às perguntas, né? E a postura, gente, a gente pode falar até de, eu não sei se cabe aí para você também, Thales, essa questão da roupa que vai usar numa entrevista de trabalho. Eu acho legal e pertinente as pessoas prestarem atenção, né? Porque isso demonstra, assim, um cuidado com a empresa, né? Demonstra vontade, eu acredito, porque você percebe que o sujeito ele saiu de casa, ele se arrumou, ele escolheu aquela melhor roupa para a ocasião. Quando eu digo melhor roupa, eu não estou me referindo a um terno, a gravata, não, nada disso. É adequado ao cargo que você pretende alcançar, né? Então, assim, porque a roupa a gente sabe que passa uma imagem. E você está ali para entrevista de trabalho. Então, não adianta você chegar numa empresa extremamente rígida, todo descolado. Então, o processo avaliativo já começa aí, né? Essa questão também vale ressaltar, porque conta e conta muito. Além das competências, claro, do sujeito, mas eu acho que isso aí é uma das coisas que a gente analisa e não adianta falar, ai, não adianta ficar nervoso, não adianta. Todo mundo que chega para a entrevista de trabalho vai ficar nervoso. E por menos nervoso que a pessoa chega, até se a pessoa chegar para a entrevista de trabalho muito relaxado, você vai olhar assim e falar assim, mas o que é isso? Né? Então, assim, seja o mais natural possível. Tá nervoso? Tô nervoso. Ok, é normal. Geralmente, eu nem pergunto se o sujeito tá nervoso, porque eu sei mais ou menos a resposta, né? Tá nervoso? Tô. Óbvio. Ele tá, ainda mais quando se trata do primeiro emprego. Quando você fala em primeiro emprego, você já pensa que são as primeiras entrevistas também daquela pessoa, já vem passando por algumas frustrações anteriores. Então, é normal que esteja nervoso naquele primeiro emprego. Então, demonstre interesse, demonstre sinceridade, assertividade e se prepare também, né? Tenha qualificação para o cargo que você deseja, que você consegue. Uma hora você entra no mercado de trabalho. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Fernanda. Meninas, vamos participar. Núbia, eu acho que você quer falar. Núbia, pode falar, eu vou deixar você falar, tá? Eu também acho. Acho que a Núbia quer falar, vamos ver. Boa noite, Fernanda. Boa Boa noite, noite. professor Thales. Deixa eu ver com você. Na sua opinião, você acha que filhos, hoje em dia, no mercado de trabalho, para uma entrevista, para se engajar no mercado de trabalho, atrapalha? Não, absolutamente não. A empresa a empresa que ela coloca esse obstáculo para uma mulher ter filhos, ou para um homem, né, digamos assim, é totalmente preconceituosa e não é um bom ambiente de trabalho. Então, assim, eu não vejo empecilho nenhum quando a pessoa tem filho. Pelo contrário, eu acho que é até bom, porque, assim, demonstra mais responsabilidade ainda, né? Não que seja um ser mais responsável porque tem filho, não é isso que eu estou querendo dizer, gente. Mas, assim, para mim, na minha opinião, enquanto profissional da área que já fiz muitas entrevistas, não trabalho mais com RH hoje em dia, mas eu acredito que não. Depende também muito da vaga que você está concorrendo, mas assim, eu aqui pensando aqui nas vagas no mercado de trabalho, eu não consigo te falar uma que o filho possa atrapalhar no seu ambiente de trabalho, na sua evolução, ou no seu processo, no seu rendimento no trabalho. Eu acredito que não. Assim, não sei qual é a experiência, né, que você teve com isso. Acho que para você trazer essa pergunta para mim, você deve ter passado ou deve ter ouvido falar sobre a história de alguém que não conseguiu trabalhar porque tem filho e tal. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que não atrapalhe, e não possa atrapalhar. Pode até existir isso, esse tipo de preconceito, mas não é um fator que eu acho que deva contribuir negativamente para a contratação de uma pessoa, não.
independente de quantos filhos, se são maiores, menores de idade. Eu acredito que não. Espero ter respondido sua pergunta, Núbia. Sim, respondeu. É porque algum tempo atrás eu fui em uma determinada entrevista de trabalho e aí a entrevista estava indo até bem, mas aí quando a pessoa perguntou se eu tinha filhos, eu respondi que sim. E aí ela fez um monte de questionamento, perguntando se isso atrapalhava, se tinha com quem eu deixar minha filha, e aí eu já vi que não deu certo mais por conta disso, sabe? É por isso que eu fiz essa pergunta. Por isso que eu te falei, né? Eu falei, você deve ter tido alguma experiência nessa área aí. Infelizmente, Núbia, pode acontecer sim, mas aí aí eu te volto à pergunta. Será que compensaria você entrar nessa empresa também? Que já tem uma visão assim tão. Então, ali, se a pessoa tem filho, vai dificultar. Então, peraí, o que ela tem que fazer? Ela tem que ou não contrata mulheres, ou não. Quem ela vai contratar, né? Porque todo ser humano ele pode ter filho. Então, assim, esse critério de contratação é bem difícil. É bem difícil para você colocar dentro de uma empresa, eu acho. Aí da onde que eu te pergunto, será que compensaria você entrar numa empresa assim? Onde esse é um critério de exclusão? Para mim não compensaria, né? Porque eu sei das minhas responsabilidades. Minhas responsabilidades em casa. Minha responsabilidade no trabalho é no trabalho. Então, eu Exatamente. saberia diferenciar muito bem essa questão. É isso que eu estou te falando. Então, assim, você parte desse critério, né? Será que compensa entrar para uma empresa que já está com todo esse preconceito, essa questão aí? Se a pessoa está indo pedir trabalho, se ela está pedindo trabalho, não, se ela está se candidatando àquela vaga de emprego, julga-se que ela já se organizou ali atrás, né? Para tendo filhos para alguém independente para ver como é que fica com essas crianças ou adultos, sei lá como é que é. Mas eu não acho um critério válido, não. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Espero ter respondido, tá, Núbia? Respondeu sim, Fernanda, obrigada. Obrigada a você, viu? Parece que a Milka tinha levantado a mão. Milka, você quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Tá todo mundo mais tímido, é todo mundo assim mesmo? Geralmente eles são assim mesmo, são mais tímidos. Às vezes a Milka só apertou lá sem perceber. Parece que a Diane quer fazer mais uma pergunta. É a Diane? Fiquei tímida também. Sem problema nenhum. Vamos trabalhar essa timidez aí. Vamos entender. Fiquei tímida também. Mais uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, que eu peguei já no começo, eu não peguei o começo da sua fala, mas quando você fala do fator motivacional, porque uma vez uma psicóloga me fez uma pergunta, eu estava reclamando do local que eu estava trabalhando, e aí, reclamando, sempre reclamando. Aí ela me fez uma pergunta assim: e o que você está fazendo de diferente para mudar sua postura em relação ao que as outras pessoas estão pensando de você, o que a empresa pensa de você? E aí foi um fator que me fez pensar o que realmente qual era a minha postura dentro da empresa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Às vezes a gente se sente desmotivado
mas será que isso também não é desmotivado com a empresa, culpando a empresa? E será que a culpa não é nossa? Essa seria a minha pergunta. Será que a culpa, a falta de motivação não vem da gente? A gente não... Se a gente se posicionar melhor ou buscar, isso não mudaria nosso foco ou mudaria até a nossa vontade de trabalhar melhor? Boa pergunta, boa colocação, Diane. Eu acredito, quando eu falo sobre automotivação, eu falei anteriormente, salário motiva, mas não é o fator principal. Ambiente de trabalho motiva, mas não é o fator principal. Então, assim, quando você fala de automotivação, é isso aí que deve acontecer. É você se conhecer e saber o que você está fazendo de diferente dentro daquele mercado de trabalho, dentro daquela empresa. Porque, assim, às vezes você chega numa empresa, a pessoa que varre o chão, que limpa o chão, ela está cantarolando, ela está feliz, ela está alegre. O alto escalão da empresa chega parecendo que não existe ninguém, está extremamente mal-humorado, carrancudo, reclamando de tudo, acha tudo ruim, não está satisfeito com nada, com o ambiente de trabalho. E você chega e faz uma entrevista para aquela pessoa que está ali limpando, que está fazendo um cafezinho, que sempre te atende com tanto carinho, com tanta educação, ela vai te falar, não, é porque aqui eu vejo pessoas assim, eu gosto de arrumar o café diferente, eu gosto de jogar um perfuminho diferente no chão. Então, ela se automotiva. Dentro do que ela tem no trabalho, ela consegue fazer o melhor. Né? Eu acho que foi mais ou menos isso que a sua colega, que a psicóloga, falou para você. Então, assim, independente da função, é isso que eu quero falar, independente da função, do cargo que você exerce, dentro da empresa, você dá o seu melhor. Você percebeu o quanto você tem ajudado aquela empresa, o quanto você tem contribuído dentro da empresa e da sociedade também que aquela empresa está inserida. Por exemplo, quando você trabalha, eu trabalho com dependente químico. Eu percebo assim, o quanto a empresa que eu trabalho ajuda a sociedade. Então, assim, você se sentir orgulhoso daquilo que você faz. Né? Eu tenho orgulho do que eu faço, que bom. Eu estou aqui ajudando a descarregar esse caminhão de cimento, porque vai começar uma grande obra aqui, que legal. Se eu não estivesse aqui para fazer esse trabalho duro, né? O que aconteceria? Simplesmente não sei, né? Iria inventar alguma forma aí, mas assim, então todo o trabalho ele é importante. Então, independente do cargo, se ele é executivo ou se ele é chão de fábrica, ele faz parte da empresa e a pessoa, quem está exercendo aquele trabalho, ele tem que se automotivar, né? Então, assim, dentro de uma empresa, as pessoas têm que entender e procurar lembrar lá de trás, quando ela procurou por aquele emprego que ela está ali nele. Sempre se fazer essa pergunta, nossa, por que eu estou aqui trabalhando? Porque às vezes você liga no automático, né? Como que foi eu conseguir esse emprego? Como que foi eu conseguir esse trabalho? Por que eu procurei esse trabalho? O que esse salário tem me ajudado? As pessoas têm uma grande tendência a reclamar de salário. Ai, salário. Será que é isso mesmo? Será que é só o salário mesmo que está te trazendo tanto desconforto ou é sua falta de organização dentro daquilo que você ganha? Né? Então, assim, culpar, terceirizar a culpa não é uma boa estratégia. Seja ela dentro da relação de empresa ou qualquer outra relação. Você tem que pegar a sua culpa, mas somente a sua, tá? Não pegar culpa por ninguém, não. E tentar resolver o máximo possível. E dentro da empresa, dentro das relações de trabalho, no mercado de trabalho, isso também é muito válido. Então, você saber de quem é a culpa e tentar resolver o problema. Espero ter respondido também. Obrigada, viu?
Muito bom. Tem uma aluna minha que está tentando ativar o áudio e ela não está conseguindo, Fernanda. Aí ela me mandou no WhatsApp, né, mais ou menos, na verdade não é nenhuma pergunta, né? Ela só queria complementar aquilo que vocês estavam discutindo a respeito de mães, né? Mães, emprego, mercado de trabalho. Eu vou ler o comentário que ela mandou aqui, né? Porque eu falei para ela que se ela não conseguisse ativar, eu ia fazer a house, ela está aqui, mas ela não está conseguindo ativar o microfone. Ela falou que queria apenas ter comentado, né, sobre como seria trabalhar em uma empresa que já começa com uma ação julgadora e que exclui a pessoa por determinada causa, né? Seria muito ruim para a produtividade não só da pessoa que estaria sendo contratada, ou seja, que não conseguiria produzir, né? Mas também Exatamente. que esse mal-estar dela poderia afetar o relacionamento do grupo onde ela fosse inserida, ou do departamento onde ela fosse inserida, né? E isso ia afetar não só o grupo, mas também a saúde mental dessa pessoa. Esse foi o comentário que a Halsa queria ter feito, né? E eu acho bem pertinente esse comentário dela. É isso que eu estava falando para a Núbia. Será que compensaria ela entrar numa empresa que já vem com toda essa questão, né? Sim, realmente. Pessoal, mais alguém quer falar? Eu acho que dos meus alunos aqui. A Deunice, ela falou que está sem microfone, que é a nossa coordenadora. Fernanda, eu tenho uma curiosidade, na verdade. É porque, para mim e para outras pessoas que eu conheço também, é muito difícil, às vezes, lidar com os retornos, né, com os feedbacks dentro da organização, principalmente quando o feedback ele é negativo, né? Então, assim, de uma maneira geral, essas situações de conflito, no momento dessa situação de conflito, como é que a pessoa, eu sei que não tem técnica, não tem regra, não tem como a pessoa, né, mas como se comportar ou como melhorar o seu comportamento diante das situações conflituosas, assim, naquele exato momento, porque eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com retornos negativos, por maioria das vezes. Agora, a situação pegou fogo, né? Tá uma discussão, como que a gente pode amenizar ou ter um comportamento mais assertivo nesse aspecto, entendeu? Eu acho assim, Thales, um dos comportamentos que a gente que eu observo eu estou imaginando uma cena de quando você falou pegou fogo, eu já imaginei assim um conflito mesmo, onde as pessoas já estão alteradas e já estão, né, discutindo assim de uma forma, já estão brigando, digamos assim. Não sei se é isso. Se é isso, eu já te digo, eu acredito que a melhor coisa que se deva fazer é calar, deixar com que o outro se fale sozinho ali e entender por que ele está agindo daquele jeito, né? Eu sei que nem sempre é possível, mas assim, o que o outro está falando, por mais que seja a respeito de você, está mais dizendo a respeito dele do que de você realmente. Então, eu geralmente, pouquíssimas vezes cheguei a essa situação, mas quando eu chego, eu paro e penso assim, o que essa pessoa está querendo dizer? Né? Porque você é isso, você é aquilo. Eu estou falando dentro do ambiente de trabalho. E aí, já às vezes tem gente que mistura o lado pessoal com profissional tal, aí já vira meio que uma bagunça, né? E eu acho que é deixar com que a pessoa fale sozinha e quando ela se acalmar, você chegar e conversar de uma forma mais madura possível, né? Se tem como você ter um diálogo maduro com o tipo de pessoa assim. Mas assim, e tentar não levar para o lado pessoal, né? Porque as críticas dentro da empresa, elas sempre vão acontecer. Eu costumo falar e que isso faz parte do amadurecimento, né? Do ser enquanto produtivo que ele é. Enquanto ser humano produtivo. Se ele está no mercado de trabalho, se ele está produzindo alguma coisa, inevitavelmente ele vai passar por conflitos dentro daquele ambiente de trabalho. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre si, melhor você vai conseguir reagir. E agir conforme as coisas que vão te falando. É lógico que nem sempre você vai conseguir pensar antes de agir, mas o ideal é que você pense pelo menos por 3 segundos. Me dê só 3 segundos, que você vai ver que você vai reagir e vai agir bem diferente. Porque você vai entender que você não vai deixar se levar por aquele sentimento de raiva, enfim, por aqueles sentimentos ruins que apareceram ali naquela hora. Você vai ser uma pessoa mais centrada, mais controlada. Mais ou menos isso. Eu não sei se eu esclareci. Mas aí vem
Outra coisa que eu falo é a questão da terapia, né? Da pessoa se conhecer mesmo, se entender. Beleza. Não, para mim tá respondido. A Diana, não sei se ela levantou a mão de novo, se é daquela vez que ela não abaixou ainda. Ela não abaixou a mão até agora, né, Diane? Eu não sei abaixar a mão. Tá certo. Núbia, você abriu o microfone, quer fazer mais uma pergunta, Núbia? Sim, ô Fernanda, deixa eu te falar, deixa eu te perguntar aí, no caso aí, complementando a pergunta do professor, e quando o colega ele é muito irredutível, como que você vê isso? Quando o colega é muito irredutível, seria quando o colega assim, é muito rígido, quando ele não muda de forma nenhuma a opinião? É isso, Nuber? Isso, no caso de conflito. Tem conflitos, e aí, por mais que depois você pensou, e aí você calou, e depois você vai conversar com ele, mas mesmo assim ele ainda continua irredutível. Qual a sua Núbia, opinião? sim, eu só te falo uma coisa: ninguém consegue mudar ninguém. Um psicólogo não é capaz de mudar um paciente. O paciente, quando ele chega em casa, ele não é capaz de mudar a família, ele não é capaz de mudar. Então, ninguém muda ninguém. Se ele, você mesmo já falou, se ele é irredutível, ele não vai mudar. Então, eu te falaria para não gastar sua energia tentando mudar a opinião dele sobre a questão, que eu não sei qual é, eu não sei, né? Mas, assim, não tente mudar a opinião dele. Deixa com que ele, algum momento da vida, ele vai perceber que ele estava errado, ou ele vai perceber que ele estava certo, né? Porque ninguém também é dono da verdade, da razão. E quem sabe, com isso, ele não consegue aprender alguma coisa. Mas uma das grandes lições que a gente aprende, que o ser humano aprende, é que ninguém muda ninguém. Uma mãe não é capaz de mudar um filho não muda por conta da mãe, e um empregado, um colega de trabalho não vai mudar por conta de você. A forma dele pensar, a forma dele agir. Se ele é irredutível. Agora, se for uma pessoa que está aberta a mudanças, aberta para ouvir o outro, aí sim. Ele vai escutar e ele vai digerir, vai entender se compensa ou não fazer se aquela opinião se adequa e se compensa, se é bom mudar alguma coisa assim. Principalmente se for um comportamento que ele traz lá de dentro de casa, né? Que ele traz desde muito tempo. Então, é uma briga assim que eu costumo falar que não compensa você comprar. Só vai ser um desgaste, uma energia que você vai jogar pelo ralo. É algo que não vale a pena mesmo tentar mudar outra pessoa. Respondi ou você ficou com alguma dúvida, Nubia? Respondeu. Obrigada, viu, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E aí, pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta para Fernanda? Ela já está quase inteira numa hora de fala, né? Às vezes ela cansa. Vocês têm Às mais vezes. alguma dúvida? Thales, uma coisa que eu gostaria de dizer também, que nessa relação no mercado de trabalho, não significa que você tem que ser o tempo inteiro bonzinho, né? Significa que você tem que saber se impor, mas quando você se impor da forma adequada. Ter uma postura adequada para se impor, porque às vezes assim as pessoas confundem com o bonzinho, né? O que aceita tudo, tá bom, então eu vou ficar mais meia hora aqui, não, eu faço o seu trabalho. Não, não é isso. É saber se impor, saber dizer não quando é preciso e colaborar também, né? Porque você está dentro do ambiente de trabalho, todo mundo precisa de todo mundo. Uma hora ou outra você vai precisar de um colega. Por mais que você ache que você é autossuficiente, uma hora você vai precisar de um colega. E quando você tem essa boa relação dentro do ambiente de trabalho, quando você colabora com os outros colegas, quando você consegue se impor de uma forma educada, de uma forma respeitosa, digamos assim, você consegue também essa colaboração quando você necessita, né?
E às vezes não, às vezes a pessoa até não vai colaborar com você, mas você vai ter maturidade suficiente para entender que o outro também não é obrigado, né? Cada um age conforme ele está disposto a agir, mais ou menos isso. Então, assim, não significa ser bonzinho o tempo inteiro, não. Ou tempo algum, significa fazer o seu trabalho e colaborar com a empresa e dar sempre, permitir dar algo a mais para a empresa e para o ambiente de trabalho também. Eu acho interessante isso. Sim, e a gente até comentou isso em sala em algumas vezes, antes mesmo desse componente que foi de relacionamento, né, o componente de introdução à administração, a importância do nosso gerenciamento e do não para algumas pessoas, né, da nossa postura em relação a essa questão do trabalho, né, às vezes assumir o compromisso do outro, ou dizer, não, eu dou conta de fazer, vai dar tempo de fazer, vai dar tempo de entregar, e depois no final eles não conseguirem entregar, né, e aí gera uma sobrecarga e gera um desgaste, né. E uma coisa que eu reforcei muito com eles em sala foi essa parte que você também falou bastante, que é do autoconhecimento. Nada melhor do que a gente se conhecer para poder se relacionar melhor, né? Eu vou deixar, eu acho que eles não têm, não sei se eles querem fazer mais alguma pergunta. Se eles não têm pergunta, Fernando, eu vou te devolver para você fazer uma breve fala de encerramento com eles. De antemão, eu já te agradeço demais pela sua contribuição. Essa era a ideia, né, de que um profissional da área viesse dizer para eles e reafirmar toda a introdução que nós fizemos em sala de aula, né. Hoje a gente encerrou um outro componente, né, que fala de comunicação, de língua portuguesa. Então eles estão agora caminhando para a reta final do curso deles, né, com o anseio de conquistar essa vaga no mercado de trabalho. Então eu vou devolver para você fazer uma fala final. E se algum dos meninos também quiser fazer uma fala final, fica à vontade, tá bom? Fernanda, pode encerrar aí com os meninos. Tá ok, Thales, eu agradeço a todos vocês pela participação, tá? Desejo já de antemão boa sorte para todo mundo que está aí entrando no mercado de trabalho. Eu acho que é isso mesmo, a educação é um dos pilares da sociedade, para não dizer o mais importante. Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor será a atuação dentro do mercado de trabalho. E agradecer ao Thales pelo convite, agradecer a participação de todos vocês. E eu, como psicóloga, como especialista em saúde mental, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é esse: cuide da saúde mental de vocês, porque é um dos melhores e maiores bens que você pode ter, porque você tendo saúde mental, você consegue correr atrás de muita coisa e resolver muita coisa também. Agradeço muito, muito, muito vocês, fiquem todos com Deus, e uma boa jornada aí, uma boa caminhada nesses novos campos que estão abrindo diante de vocês aí. E contem comigo. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição, tá, Thales? E boa sorte para todos vocês e até logo. Fernanda, nós que agradecemos, né? Eu gravei essa live, vou deixar ela disponível para os meus alunos, para eles assistirem, ouvirem você também, tá? E te agradeço muito mesmo por a sua participação, tá bom? Muito obrigado Tá, okay. por tudo. Pessoal, Obrigada. Obrigado, viu? Amanhã a gente se encontra de manhã no nosso horário para a nossa aula de sempre. Deunício, obrigado pela presença. Diane, José, que são outras pessoas, Tainá também, muito obrigado por vocês terem participado. Até mais, pessoal, um abraço.